Olá, meu nome é Brenner Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a Bíblia. Dessa vez vamos falar sobre o que significa o dízimo e por que devemos entregar o dízimo. O tema desse vídeo foi a sugestão do nosso irmão e amigo Nonato Souza. Ele pediu para que eu gravasse um vídeo falando sobre o dízimo e hoje vamos estar falando um pouco sobre o dízimo. Mas antes, gostaria de lhe pedir que se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e assim juntos estaremos transmitindo a Bíblia. O que é o dízimo? O dízimo ele é a 10ª parte do salário total, é 10% do salário. A primeira vez que essa palavra ela surge na Bíblia é em Gênesis capítulo 14. É quando Abraão ele vence uma guerra e entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque. Ele entrega ali por gratidão a Deus a 10ª parte de tudo que ele adquiriu na guerra. Vemos também a palavra dízimo no capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó faz um voto a Deus que se ele o abençoasse, ele entregaria o dízimo de tudo. Então, nesses dois textos bíblicos, nós podemos ver que o dízimo ele já existia antes mesmo da lei de Moisés. E na Bíblia nós temos pelo menos 2 motivos para entregar o dízimo. Primeiro, por gratidão a Deus. Nós devemos entregar o dízimo por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Deus ele nos abençoa para que a gente possa também abençoar a sua obra, abençoar outras pessoas e especialmente a sua obra. Nós devemos entregar o dízimo por gratidão e não por obrigação. O dízimo deve ser voluntário e não algo forçado, porque Deus ele se agrada daquele que entrega com alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, se referindo às ofertas: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nesse contexto do capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre a oferta, mas isso também podemos aplicar ao dízimo. Deus ele se agrada com aquele que dá com alegria e não por tristeza. Por isso nós devemos entregar o nosso dízimo com um coração grato a Deus, com um coração cheio de fé e de amor pela sua obra. A palavra de Deus nos diz em Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo que temos é do Senhor. Então, nós não pagamos o dízimo, nós entregamos uma 10ª parte, nós devolvemos ao Senhor uma 10ª parte para a sua obra. Por esse motivo devemos entregar o dízimo. Abraão, quando ele entrega o dízimo, ele entrega por gratidão e com alegria, porque Deus o abençoou, porque Deus já havia dado vitória a Abraão. E Abraão entende que ele devia ser grato e demonstrar essa gratidão entregando a 10ª parte de tudo que ele havia conquistado. O segundo motivo pelo qual nós devemos entregar o dízimo é porque o dízimo, e não apenas o dízimo, mas a oferta também, eles servem para manter a obra do Senhor, servem para a manutenção da obra do Senhor. Esse é o fator básico do dízimo, é ajudar os pastores que vivem do Evangelho. O dízimo é direcionado diretamente ao pastor, e este dízimo é o salário que mantém o pastor e sua família. E as ofertas, elas são para a manutenção da obra do Senhor. A manutenção do templo, para pagar as despesas do templo, como produto de limpeza, energia e outras demandas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Essa passagem está falando sobre a obra missionária, daqueles que levam o Evangelho e vivem literalmente do Evangelho. Deus, através de nossas vidas, através da igreja, mantém a sua obra. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz aos fariseus que eles deveriam entregar o dízimo, mas não deveriam esquecer do principal, do mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Mas Jesus não deixa de enfatizar que eles deveriam, sim, entregar o dízimo. Em Lucas capítulo 10, versículo 7, Jesus diz que digno é o trabalhador do seu salário. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo também diz que digno é o trabalhador do seu salário.
O sacerdote no Antigo Testamento, ele vivia do dízimo, porque ele vivia integralmente para servir o povo, para levar os sacrifícios do povo a Deus. Trazendo para os nossos dias, o pastor é aquele que aconselha, é aquele que cuida dos membros da igreja. Por esse motivo, devemos entregar o dízimo. Resumindo, devemos entregar o dízimo por gratidão e amor pela obra de Deus. Devemos entregar o dízimo com amor, com alegria e gratidão. Devemos entregar o dízimo para a manutenção da obra do Senhor, para que o reino de Deus avance nessa terra e assim nós estaremos glorificando a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Esse foi mais um vídeo do canal Transmitindo a Bíblia. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e assim juntos estaremos transmitindo a Bíblia. Obrigado e até a próxima.